não são um sinal de santificação. A maneira por que têm sido dirigidas reuniões em Indiana, por barulho e confusão, não as recomendam a espíritos refletidos e inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convença o mundo de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. Vossas desempreadas demonstrações só criam desagrado no espírito dos incrédulos. Quanto menos houver de tais demonstrações, tanto melhor para os autores e para o povo em geral. O fanatismo, uma vez iniciado, deixado à solta, é tão difícil de extinguir como um incêndio que tomou conta de um prédio. Os que entram nesse fanatismo e o mantiveram fariam muitíssimo melhor em estar empenhados em obras seculares, pois devido à sua atitude incoerente estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o seu povo. Muitos movimentos dessa espécie surgirão nesses tempos, quando a obra do Senhor deve manter-se elevada, pura, sem superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos jardins de Satanás. Para por aí. Fala dos os estilos de cultos que haveriam nos últimos dias, tá? Que teriam ruído, gritos. Olha, pensa bem, atentem bem para o texto, tá? Que haveria ruído, gritos, dizendo que seria uma descida do Espírito Santo, certo? E demonstrações desenfreadas de todo tipo de exagero, né? Tá. Eu queria que você lesse outro texto aqui para mim. Isso nos cultos adventistas, tá? Isso, estava acontecendo isso há 200 anos atrás, quase. Só que tem um detalhe. Ó. Lê aqui. É impossível. Culto com uma balbúrdia de ruído. Impossível calcular demasiado grandemente a obra que o Senhor há de efetuar mediante os vasos por ele designados na execução do seu pensamento e propósito. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou que havia de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Para por aí. Isso aqui, uma visão. Ellen White teve uma visão de que aquilo que ocorreu em Indiana haveria de ocorrer imediatamente. Antes do quê? Antes do fechamento da porta da graça. Olha o termo que ela usa. Imediatamente antes da terminação da graça. Então tá aberta. Ó. Na realidade já deve estar acontecendo. Já, vamos lá. Ó. Porque tem igreja que... Ó, o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Em balbúrdia e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificadora verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que me foi apresentada em janeiro último. Seria introduzida em nossas reuniões campais. Tá? E tem um detalhe interessante nesse testemunho aqui, que a Ellen White fala assim que os demônios se misturariam com as pessoas no culto. Ó, a verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie de sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o alarido, o barulho, para ter um carnaval. E isso é chamado de operação do Espírito Santo. Tá? Para por aí. As igrejas pentecostais. É isso que eu vou chegar. Isso aqui é uma profecia para a igreja adventista. Eles, quando eles eram convidados para ir na adventista, eles chegavam lá e falavam que não tinha o Espírito Santo naquela igreja. Porque não tinha essas
louvavam, as pessoas não gritavam. Irmãos, Ellen White diz que isso que iria acontecer dentro da igreja adventista, mas para você ver, os pentecostais já estão acontecendo há muito tempo, né? Isso é um sinal do fechamento da porta da graça, tá? Ellen White fala que os agentes satânicos misturariam com o povo ali, né? Quem assistiu o Domingo Espetacular na semana passada? Não assisti. Não, né? Só um minutinho. Não, né? São várias partes, mas eu não vou passar todas aqui, só para ter uma ilustração, tá? Exclusivo, a história impressionante do pastor evangélico que morreu ao ser picado por uma serpente. Ele era seguidor de uma tradição controversa. É meu primo esse aí. Pastores que oram e dançam Primo nas seu? serpentes. É primo bem distante, né? Paulas venenosas. Olha, Religiosos que chegam a beber veneno. Ai, cada E a história de um pregador evangélico que morreu após ser picado por uma cascavel. Ai, Deus. Por que a família não fala do assunto? Onde está o fundamento desta crença? Os seguidores acreditam que é na Bíblia. barulho, música alta. E os especialistas dizem. Pegar textos Gostei isolados. desse também. Entendeu? Eu estou Só que ele não falou toda a verdade. Depois eu vou dizer o porquê. Conheça agora os bastidores É, do não ritual pode fundamentar uma perigoso. doutrina numa passagem Olhando. Estamos no interior dos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental. A cidade de Atoka tem pouco mais de 300 habitantes. Mesmo num lugar tão pequeno, a notícia foi uma surpresa. não tem nem Os muro, as casas moradores de com irmão. quem conversamos não tinham ideia de que ali, tão perto, um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. O pastor da cidade se chamava Matt Wolford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Espiritismo, gente. Os fiéis Nossa, tocam Ó. instrumentos, cantam e dançam ao som da música. Lembra o que diz o testemunho? Música alta, dança, ruído, barulho, tudo isso seria um culto, né? Que Satanás estaria lá também. O pastor dança com a serpente. Passa um animal no rosto. Parece estar em transe, transando para repente. E o mais impressionante, o pai do pastor Wolford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. 30 anos depois, o filho teve o mesmo destino. Nossa, levou 30 anos. Em véspera de feriado aqui nos Estados Unidos, Matt Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e, para celebrar, veio até um parque com a família, amigos e fiéis para fazer um culto especial. Ele trouxe Shiva, uma cobra cascavel que já tinha há alguns anos e, como de costume, brigou com a serpente. Até que resolveu colocar o animal no chão e se sentou ao lado dele. Foi aí que a cobra deu o bote e picou o pastor na altura da coxa. Ele se recusou a ir ao hospital. Ao invés de ser socorrido, foi levado para a casa da sogra, onde os fiéis e até a mãe dele ficaram rezando por sua recuperação. A jornalista Lauren Pond estava presente e fotografou os últimos momentos do pastor. As imagens estão na internet. O relato dela foi destaque em um dos jornais mais importantes do mundo, o Washington Post. Um texto que ela conta como viu um pastor que segurava serpentes morrer pela própria fé. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wolford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. 2 amigos o seguram. Logo após, Wolford é carregado.
Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando. Os companheiros oram. A última imagem mostra a mãe do pastor acariciando o pé dele. Ela lamenta porque já sabe que vai perder o filho. Wolford morreu 9 horas depois de picado e apenas no fim da agonia pediu para ser levado ao hospital. A jornalista diz também que o pastor teria tomado veneno no mesmo dia que foi picado. Bebeu estricnina, uma substância capaz de matar por asfixia. Wolford já havia sido picado por cobras outras 3 vezes e sempre recusou atendimento médico. Por isso, ele não pediu socorro e preferiu orar para se salvar. Estamos na casa da sogra, o lugar onde o pastor agonizou. É uma região pobre, cheia de trailers. Eu bato na porta. Ela se abre. A sogra do pastor se chama Pearl. E logo diz que não quer conversa. Eu insisto e ela bate a porta. Wolford morreu há 2 semanas. Os vizinhos me contam o que viram naquele dia. Michael se lembra de muitos carros na rua e pelo menos 20 pessoas na casa. Ele viu caixas pretas e tem certeza de que as cobras estavam dentro. Este outro vizinho diz que as pessoas tocavam instrumentos. Ele viu um homem deitado no chão, tremendo. Era o pastor Wolford. O vizinho perguntou às pessoas o que estava acontecendo. Elas disseram ser um ataque cardíaco. Depois, o expulsaram de lá. O pastor só foi trazido aqui para o hospital quase 9 horas depois de ter sido picado. E aí, já era tarde demais. Nós tentamos conversar com os médicos que o atenderam, mas eles se negaram a falar, alegando a privacidade do paciente. Na funerária, onde o corpo foi preparado para o velório, a resposta é a mesma. A família pediu para o dono não gravar a entrevista. Mas de onde o pastor Wolford tirava o fundamento da própria fé? A resposta está em 2 versículos da Bíblia, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Para por aqui. Está escrito na Bíblia, tá? Eu pergunto para vocês, mas Jesus disse isso? Lógico que não. Ele não disse para você pegar a serpente e catar a serpente lá. E nem beber veneno. Se a serpente morder. Se alguma coisa, né? Só tem um detalhe. Se um incidente acontecer, né? Marcos 16, os últimos capítulos de Marcos, os últimos versos, Marcos 16. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, ele não fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está escrito na Bíblia, não tá? Mas Jesus nunca disse isso. Nunca, tá? Essas Bíblias aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Cada uma delas aqui, ó. Todas elas. Pode ler aqui quem quiser ver, ó, também. Pode dar, cada um pode ler aqui. Olha. Qual que é a passagem aí, Lucas? Marcos 16. Ó, lê também isso aqui. Vamos conferir aqui, ó. Marcos 16. Vamos ver o que se foi Jesus mesmo que disse isso. Tem alguma referência embaixo? Aqui, ó, você vai ler isso aqui. Você vai ler isso aqui. 16. 18, 17 Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno,
Não sofrerão nenhum mal. Não, isso daí não precisa ler. Isso daí não tem. Aqui fala, se pegar. Tá, mas tem alguma referência embaixo? Dá uma olhada na nota de rodapé do autor da Bíblia, dos tradutores. Aqui o Marcos 16, 16. 1 a 8. Aqui, Fê, achei. Não, mas não tem referência, eu achei que tinha. 17 aqui. Tá, mas não tem nenhuma referência aqui. Tá, essa daqui não tem. Ó, eu vou ler aqui, ó. Na Bíblia Viva, olha o que diz. Olha, os versículos de 9 a 20 de Marcos 16 não são encontrados nos manuscritos mais antigos. Cadê a peixe? Tá? Jesus nunca disse isso. Para ninguém pegar em nada, e nem tomar veneno, nem nada. Jesus nunca disse isso daí. Tá? Olha, os versículos de 9 a 20 não são encontrados nos manuscritos mais antigos. Porém, podem ser considerados um apêndice, relatando mais alguns fatos. Tá? O que fala na tua Bíblia? Na Bíblia de... A passagem 9 e 20 falta nos manuscritos mais antigos. Não é provavelmente de Marcos. Aí. Aqui, ó, de 9 a 20, Vê na outra Bíblia. este trecho difere muito do livro até aqui. Por isso é considerado obra de outro A autor. minha também não tem. Os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com um resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. Não tem nada a ver com a inspiração. Eu vou ler Marcos 16, ó. Fala que foi acrescentado também, ó. Essa Bíblia aqui, Não tem nada a ver. Bíblia, tradução aqui do Novo Mundo, também. né? Segundo o antigo texto hebraico, aramaico e grego, ó. Alguns manuscritos das versões posteriores contêm uma conclusão curta, depois de Marcos 16, 8, como segue. Mas todas as coisas que se lhe mandaram realizar brevemente em volta de Pedro. Tá? Aqui fala que Marcos 16 termina no capítulo 8, no verso 8, que do 9 ao 20 não existe. Foi inventado. Foi acrescentado na Bíblia. E na peixita? Eu não sei porque eu não tenho a peixita aqui. Mas para ver que ele seguiu uma ordem, né, vamos dizer assim, um comando, que nem Jesus disse para ele fazer isso. Né? Mas irmãos, era só isso mesmo, eu queria só mostrar as comparações da Bíblia, né? Para a gente Só uma ver. pergunta. A Jerusalém também fala alguma coisa. Só uma pergunta. Pode falar. Tem outra passagem que Paulo é mordido por uma serpente. Só que ele também não pegou nisso daí? Atos 28. Não, ele não pegou. Ela foi mordida. Deu na mão dele que ele foi pegar. Só que no caso de Paulo, Só que ele não sofreu nenhuma ele não ficou doente, nem sentiu efeito em nenhum momento. foi curado na hora. Então, Atos isso aí 28. Só que é o seguinte, Paulo tocou na cobra sem saber. assim, involuntariamente. Ele foi lá e pegou nela. Pois ela de repente picou. E ele foi curado por Deus. Né? Mas esse é um outro caso. Né? Então eles se basearam, às vezes, aí, Mas para completar a roupa do corpo. O trecho final de Marcos 9 a 20 faz parte das escrituras inspiradas. É tido como canônico. Isso não significa necessariamente que foi escrito por Marcos. De fato, põe-se em dúvida que esse trecho pertença à redação do segundo evangelho. Certo? Quer dizer, não foi Jesus que disse isso. Para ninguém pegar. É mais uma passagem adulterada da Bíblia. Tem que ter prudência. Então, às vezes as pessoas perecem por falta de conhecimento mesmo. Não, isso é uma coisa católica, porque aqui diz: e aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônio e falar novas línguas. Poderão até pegar em serpentes com toda a segurança. E se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. Poderão pôr as mãos sobre doentes e curados. Isso é a mais explícita quanto essa